Então, todas as vezes que você estar em um ambiente que você está sendo supervisionado, você tem um tipo de padrão de comportamento. Mas quando nós estamos sozinhos, nós precisamos adotar os mesmos comportamentos. Eu fui alertado a uma vez em um discipulado que o momento em que nós estamos sozinhos é o momento em que mais pecamos em nossa vida. Porque nós não estamos sendo supervisionados pelos homens. Mas o temor a Deus é quando você é elevado a um grau de nível, de intimidade, de honras a Deus, em que você sente que os olhos de Deus estão te observando. Então você evita fazer alguma coisa para que você não aborreça, para que você não ultrapasse uma linha, onde você, ultrapassando essa linha, você vai romper o distanciamento da pessoa e fere aquilo que nos traz a presença de Deus. Um grande problema que nós não estamos encontrando as recompensas do temor, que é a prosperidade, a honra e a longevidade, é que nós não estamos trazendo para a nossa vida esse princípio de temor. Nós, muitas vezes, saímos do ambiente que estamos aqui, cruzamos aquelas portas e não consideramos mais os nossos comportamentos, e alguns de nós achamos que podemos fazer qualquer tipo de coisas fora do ambiente que nós estávamos de adoração. Eu digo isso não apontando para vocês, eu digo isso também apontando para mim, que enquanto homem, ser humano, diácono, servo de Deus, eu preciso melhorar muito ainda. Eu ainda tenho os meus erros, eu ainda tenho algumas coisas em áreas da minha vida que eu preciso acertar. Mas para trazer esse entendimento para nós, de homens que erram e que encontram um caminho de fidelidade, eu queria usar mais um exemplo de vida, que é o do rei Davi. O homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Salmo 89, 20 vai dizer assim: eu achei Davi. E Davi é um moço que está pastoreando as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, as ovelhas malhadas. Samuel vai entrar em sua casa para ungir o novo rei. Deus vai ungir, através de Samuel, Davi como rei. Davi assume o seu reinado, vence várias batalhas, é reconhecido como rei, alcança muitas riquezas. E agora Davi desiste de ir para a guerra, vai para a sua sacada, avista uma linda donzela, vai mandar trazer essa donzela, ele deita com ela, essa moça fica grávida, ela conta para Davi, Davi manda chamar o marido dessa mulher, para que eles tenham uma noite de núpcia, para que a preocupação dele era para que ninguém descobrisse que o filho que estava no ventre dele era dele. Ele negou uma paternidade. Ele vai dizer para que aquele homem se deite com ela, e ela vai revelar com sua gravidez que Davi é o pai. O menino morre. Quem entra na porta para anunciar que Davi havia errado e faz o rei reconhecer o seu erro foi um profeta, o profeta Natan. Nesse momento em que Davi está começando a ir para uns caminhos tortuosos, ele começa a parar de andar com os reis e ele começa a criar uma característica. Davi começa a andar com os profetas, porque o coração dele já estava se distanciando daquilo que era de Deus. Então ele sabia que precisava trazer para a tua vida pessoas que realinhassem ele com a palavra de Deus. Então Davi para de andar com os reis e começa a andar com os profetas. E quando ele comete esse erro, Natan, que é um profeta, entra pelas portas e anuncia para Davi e conta uma parábola. Quem lembra dessa passagem aqui? Natan vai dizer assim: havia um homem muito rico, ele tinha várias ovelhas, e havia um homem muito pobre. Esse homem rico, ele vai pegar a única ovelha desse homem pobre, vai matar
e vai fazer uma festa para o seu reino. Davi era um homem sanguinário. Davi era um homem altamente bom de luta, de espada. Ele saca a tua espada e ele fala assim: quem é esse homem? Natã vai apontar o dedo para Davi e falar: esse homem é o Senhor, rei. Naquele exato momento, Davi, ele vai reconhecer o seu erro. Ele vai entrar num grau de reconhecimento, de arrependimento. Mas o ponto alto da mensagem que eu quero trazer a comparação dessa grande passagem é: quem é que revelou para Davi, com palavras sábias, para o rei, o erro dele que fez ele reconhecer? Não foi o profeta Natã? Não precisava ter muita sabedoria para denunciar o erro de um rei, de um homem muito influente. Eu faço uma pergunta para a igreja: se um homem muito influente hoje te chamar para entrar em sua casa, esse homem é rico, poderoso, nada você consegue surpreender esse homem, e ele te chama para sentar à mesa, como que você ia surpreender esse homem se nada surpreende ele? Se fala de construção, de lazer, de vida, de ciência, esse homem conhece de todas as coisas. Qual é a única forma de você surpreender esse homem e fazer com que esse homem seja aceito em palavras? Somente se você tiver uma capacidade de revelar uma sabedoria para esse homem, não é isso? Imagine a dificuldade que Deus, enquanto todo conhecedor de todas as coisas, está com dificuldade de sentar ao nosso lado e revelar coisas magníficas para nós. O quanto Deus está encontrando uma dificuldade no coração do homem, no entendimento do homem, de tentar revelar coisas extraordinárias, e nós não estamos alcançando um nível de maturidade para compreender o que Deus está falando. Talvez esteja nos faltando sabedoria. E o princípio da sabedoria qual é? O temor. Então o profeta Natã vai usar de sabedoria, vai contar uma parábola. E a sabedoria de Natã vai fazer com que ele faça um rei se arrepender de seus erros. Para que Natã tivesse essa sabedoria, o que Natã carregava em seu coração? Era um temor a Deus. Porque o temor é o princípio do saber. Você entende por que você e eu, às vezes, não conseguimos aconselhar ninguém? As pessoas caminham conosco, estão sob nossa responsabilidade, cometem erros, e às vezes a gente, em vez de trazer uma palavra com sabedoria para fazer com que ela se reconheça e traça um caminho de volta para a fidelidade com Deus, com falta de sabedoria, a gente coloca palavras no coração de pessoas que nós afastamos elas ainda mais. Entende por que o esposo, quando a esposa não faz algo que lhe agrada, ao invés dele ter uma sabedoria para dizer as palavras corretas que vão acessar o seu coração, ele às vezes machuca ainda mais? Entende por que a esposa, ao invés de observar o marido e ter a sabedoria de capturar o comportamento do que aquele homem precisa, e ela já facilitar algumas coisas para ele, e ela, ao invés de facilitar, ela ainda destrói ainda mais o ambiente com os seus desejos, as suas incontentações, porque lhe falta sabedoria. Porque nos falta sabedoria e nos falta o quê? Temor a Deus. Nós não estamos conseguindo acessar esse lugar aonde a gente... Sabe quando você vai a um hospital? Quando você vai a um hospital, a primeira coisa que o enfermeiro faz é achar sua veia e colocar um acesso. Porque se ele precisar te medicar,
Ele não precisa estar te furando várias vezes para te colocar um remédio todas as vezes que você passar mal. Então ele já fura você uma vez só. Porque se você tiver um acesso, todos os remédios já vão entrar por ali. Porque você encontrou ele encontrou um lugar de como curar você dos maus que você está sentindo. Então, a sabedoria de Deus nos dá a capacidade de caminhar com pessoas e você começar a encontrar os pontos de acesso, onde você começa a ter palavras corretas para você curar as pessoas que caminham com você. Porque se todas as vezes que eu errar com você, e você quiser me curar e tentar me espetar, eu vou sentir dor, eu vou ficar mais ferido e magoado do que estava antes. Então a sabedoria de Deus, ela é alcançada por um temor. O temor do Senhor vai nos dar uma capacidade de ter uma sabedoria, uma inteligência para nós lidarmos com o dinheiro. Porque às vezes a gente reclama tanto que nos falta dinheiro, mas se nós olharmos nos nossos armários, se nós olharmos nos nossos banheiros, estão produtos que nós compramos que nem utilizamos. Talvez nos faltou dinheiro? Não. Talvez nos falta sabedoria para usar o dinheiro naquilo que é necessário. Então o temor do Senhor, ele não vai só proteger a sua vida. O temor ao Senhor, ele também vai provocar em você um progresso, uma alavanca na sua vida. O temor ao Senhor vai nos impulsionar, vai nos levar para um lugar de crescimento. Porque o temor do Senhor vai te fazer ter mais noção das coisas. Você começa a ter mais entendimento, a tua mente abre, é uma luz, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Hoje a sabedoria, ela é revelada em Cristo Jesus como pessoa que está dentro de nós. Então se Cristo Jesus é a luz e o alimento, você não tropeça e nem cai. Mas se nós não tivermos temor, nós vamos machucar essa pessoa que habita dentro de nós. O temor ao Senhor faz com que você tenha escolhas certas na sua vida. Tem pessoas aqui que precisam emagrecer. Só eu. Será que nós conseguimos identificar os tipos de alimentos que nós comemos hoje? Tem pessoas aqui que precisam ter um cuidado para comer por conta de diabetes, gastrite. Aí às vezes a gente, quando vai comer, a gente escolhe um alimento sem mesmo ter a consciência e a noção do quanto aquilo vai nos fazer mal. Então a gente está fazendo as nossas escolhas por aquilo que nós olhamos. Nós estamos fazendo nossas escolhas por aquilo que nós desejamos. Nós estamos fazendo nossas escolhas por aquilo que olhamos e queremos e consumimos. Porque se a gente trocar uma pizza, um hambúrguer por um brócolis, uma salada de alface, o que a sabedoria faz você ir a um entendimento? Qual é o entendimento? A comida gordurosa, a pizza, é mais saborosa. Mas se eu comer o brócolis e a salada de alface, isso vai me fazer viver mais, não é isso? Quem tem temor ao Senhor consegue ter uma sabedoria para fazer suas escolhas melhores. E quem tem temor a Deus tem uma longevidade. Quem teme a Deus vive mais. Não porque Deus coloca um pozinho mágico na sua cabeça e sopra e fala que você vai viver mais. Não. Quem tem temor a Deus alcança uma longevidade, porque você começa a fazer suas escolhas melhores. Você começa a se relacionar com coisas que te traz mais saúde. E a recompensa de quem tem o temor a Deus é prosperidade, é honra e é saúde. A nossa vida, ela é uma.
antes e depois que você e eu começamos a temer a Deus. Temer ao Senhor não é só você vir para a igreja, embora eu considero a vinda para a igreja algo muito importante. Mas a presença de Deus não precisa você estar numa igreja para ela te alcançar. Você que está nos olhando, você que está nos assistindo pela internet, que tem uma resistência muito grande de vir para a igreja, o Senhor pode te alcançar aonde você estiver. Se você estiver numa cracolândia, numa boca de fumo, num prostíbulo, eu creio que a presença de Deus pode te alcançar. Mas se você quiser viver experiências com Deus, você vai precisar estar num ambiente onde Ele se manifesta. Então, a doutrina da igreja, o ambiente é onde Deus se manifesta ainda mais. Mas esse ambiente é caracterizado como um ambiente de religião. E se não fosse as doutrinas das religiões, para sair do buraco que eu saí, eu precisei muito de regras. Eu precisei muito de disciplina, eu precisei muito de orientação pastoral. E aonde é que estão os pastores? Dentro da igreja. Mas a doutrina da igreja, ela vai te conduzir, ela vai organizar. Mas para você criar essa conexão com Deus, você vai precisar ter temor. Vai ter que gerar uma conexão com você e com Deus. Porque essa conexão, ela vai gerar uma sabedoria para que você e eu possamos começar a lidar com as coisas que Deus, Ele quer nos dar. A sabedoria de Deus, vinda através de um temor, vai dar a você e eu uma paz profunda. Imagine só, você nunca mais ser atormentado. Porque quando fala que o galardão, a recompensa de quem teme a Deus é prosperidade, a gente acha que prosperidade é só ter dinheiro. Mas não. Nós precisamos do dinheiro para cumprir o propósito do nosso chamado. Homem de Deus também paga luz, homem de Deus também se alimenta. Mas nós vamos encontrar uma paz tão profunda quando nós tememos a Deus, que nós não vamos sentir falta de nada. Prosperidade não é quando você tem muito dinheiro. Prosperidade é quando você tem todas as coisas para você realizar o teu chamado. Todas as coisas estão disponíveis em sua volta, porque não adianta nada um homem ter muito dinheiro e ele não ter uma família, e ele não ter saúde. Ele vai ser um homem atormentado. Não adianta nada o homem ter muita saúde, não adianta nada o homem ter uma família, e ele não conseguir prosperar, ter dinheiro para cumprir o teu propósito. Então prosperidade é quando você tem todas as coisas disponíveis em seu redor, para que você cumpra o teu chamado. Cumprir o teu chamado, irmãos, não tem a ver com você. Cumprir o teu chamado tem a ver com pessoas que estão morrendo lá fora, que podiam estar recebendo de você, através do teu chamado, aquilo que Deus te deu, e você se recusa. Agora tem uma coisa importante. Eu conheço pessoas que as contas estão pagas, a família está unida, ela tem completamente uma saúde de ferro, e lhe falta temor para se posicionar e cumprir o teu chamado. A gente não vai poder estender muito, mas o meu objetivo como o ministrador da palavra de hoje foi para dizer para a igreja que o temor do Senhor, se nós levarmos isso a sério, se nós pudermos considerar essa palavra que foi pregada hoje,
o temor do Senhor vai visitar a sua casa. O temor do Senhor vai visitar o seu marido. O temor do Senhor vai visitar os teus filhos, o teu emprego. Se nós sairmos daqui hoje considerando essa palavra, praga alguma visitará a tua tenda. O Senhor dará ordem pelo temor que do Senhor que nós tivermos. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu favor. Se tivermos temor a Deus, nós não vamos nunca mais tropeçar sequer em uma pedra. O temor do Senhor vai nos levar a um nível muito alto de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de poder, de fortaleza. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você recebe essa palavra? Eu queria te convidar para orar nessa noite. Se você recebeu essa palavra, meu irmão, eu queria convidar você para orar. E se você tiver fé, e se o temor do Senhor brotar no teu coração, o mal, a doença, ela nunca encontrará o endereço de sua casa. Porque se você tiver temor a Deus, o temor que Deus vai encontrar no teu coração, os seus projetos, a sua empresa, os seus negócios, eles vão prosperar, porque a recompensa do Senhor, quando se tem temor, é prosperidade. O seu relacionamento, eu convido você para orar, igreja. Você que pode ficar de pé, fique comigo de pé, ore. Acenda essa chama no teu coração. Em nome de Jesus, o Senhor trará para nós uma prosperidade. Você e eu seremos reconhecidos em nossos relacionamentos. Não haverá nenhum mal que encontrará o endereço de sua casa. Você terá uma longevidade. Você está diante de uma palavra que está abrindo uma porta para levar a você a ter uma oportunidade de viver dias diferentes, com ideias novas. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, meu Pai, para que a tua igreja, Senhor Jesus, encontre um lugar de prosperidade, encontre um lugar de honra, encontre um lugar de saúde. Você que está com o seu filho em seu ventre, pelo temor do Senhor, eu declaro em nome de Jesus, você não vai precisar buscar o teu filho na porta de boate, você não vai precisar encontrar o teu filho num bar bebendo, você vai saber que o teu filho, aonde buscar, o teu filho estará no altar. Porque o temor ao Senhor vai invadir a tua casa, vai entrar no coração dos seus filhos, vai entrar no coração do teu esposo, vai fazer com que ele tenha a sabedoria para se reconciliar. O temor ao Senhor vai tocar o entendimento do teu filho, vai fazer ele voltar para casa. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que você encontrará paz. As suas escolhas serão melhores. Você encontrará uma solução para as suas questões mais difíceis, porque o temor a Deus vai te dar uma sabedoria, um entendimento. Você será levado a um grau de nível de experiência tão grande. Você não vai tropeçar mais, porque o temor do Senhor vai acender uma luz. E as trevas que estão te rodeando, tentando impedir os seus projetos, serão dissipadas. Não haverá mais necessidade em tua vida, porque Deus vai lhe dar uma sabedoria para você lidar com suas finanças. Quem crê nessa palavra aqui nessa noite? Deus vai te levar a esse nível de entendimento, irmãos.
Adore a Ele. Na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Deus abençoe, irmão. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, meu irmão. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados e não seremos abalados. Confia.